Tudo certo, pessoal? Então, esse tudo certo é a segunda vez. Eu vou pedir desculpas antes de apresentar a Isabela, porque nós já tínhamos... Qual é a câmera que tá gravando agora? Não sei. As duas? Tá, então vou olhar pra essa aqui. Essa é a principal. Tá, então tá. Então eu vou pedir desculpa porque nós tínhamos gravado esse podcast, foi maravilhoso, só que eu passei o arquivo pro Bruno, eu não sei se foi o Bruno não recebeu o arquivo, ou eu não enviar, ou o microfone, não sei. Só sei que agora a gente tá com 2 telefones, o Bruno tá aqui. Dá oi, Bruno. Oi. Tá, o Bruno tá aqui pra não acontecer falha. Isabela, por favor, se apresente. Então, pessoal, mais uma vez de novo. Sou Isabela Garcia, sou advogada trabalhista já há uns 15 anos, sem querer contar a idade. Sim, aí, né? claro. Mais de 15 anos. Comecei quando eu tinha 10 anos. Eu comecei por aí, 10, isso 12. Aí. Eu sempre trabalhei para a empresa e é isso aí, é um prazer estar aqui com o Júnior conversando aí com vocês. E voltando à história, para que vocês entendam também, muitos já sabem que eu era DJ, o meu último casamento foi da Isabela na época, né? A gente conversou no primeiro podcast sobre isso. Depois ela se tornou minha cliente aqui do estúdio e eu nem sabia que ela era uma advogada trabalhista. É óbvio que eu sabia que ela era advogada, mas eu não sabia que era trabalhista. E aí nós conversando num dos serviços que eu entreguei pra ela, eu disse pra ela, Isabela, eu tinha que fazer contrato, porque os meus colaboradores são MEI. E aí ela me falando que essa era o principal forte, né, do escritório dela. Eu digo, então, vamos gravar um podcast. Para que vocês entendam tudo isso nós tínhamos gravado, mas eu sou obrigado a voltar. Então qual é a ideia do podcast de hoje? É tirar todas as dúvidas sobre a lei trabalhista. A gente sabe que muita coisa mudou, eu sou completamente leigo. Hoje tem MEI, tem ainda pessoas que contratam por CLT, tem profissionais do nosso ramo que contratam por MEI. Então hoje a ideia é tirar todas as dúvidas com a Isabela. Eu vou deixar a Isabela falar mais, senão eu falo pelos cotovelos, mas ao contrário do primeiro podcast, eu abri uma caixa de perguntas hoje com o tempo e eu tenho muitas perguntas. Então essas perguntas eu vou fazer para a Isabela, isso vai nos ajudar a gerar conteúdo também, porque é a dúvida de quem está vendo o podcast. Veio pergunta. Veio bastante pergunta, veio. Mas aí, Isabela, só fala para nós o que mudou muito. Por exemplo, assim, eu tive CLT no passado, tive poucos problemas dentro do que muitos tiveram, né? Uhum. E hoje os meus 2 são MEI, até porque eu trabalho com terceirização. Eu trabalho com hora marcada, então eu só agendo com eles quando eu tenho serviço. Mas um dos meus medos que eu tinha era o que é combinado verbalmente, eu sei que não vale de nada hoje. Muitos que estão tendo empresa 2 a 3 a 4 anos ainda acreditam nisso. Né? E se tu não tem nada documentado, não vale de nada. Então o que eu fiz hoje? Hoje eu fiz os 2 contratos com eles, mas eu sempre fico com o pé atrás, e que todo mundo deve ter, do problema de ser trabalhista, né? Das ações trabalhistas. Sempre é um problema mesmo. O importante é sempre ter tudo documentado. Claro que ainda assim a gente não fica totalmente blindado mesmo com a documentação, mas já é o meio caminho andado, tá com tudo certinho, né? O que mudou ali depois de 2017, que teve a reforma trabalhista, foi que incluíram na CLT ali uma possibilidade de contratar pessoa jurídica, né? Por MEI, enfim, mesmo para serviço, atividade fim da empresa, que a gente chama, que é realmente o foco da empresa. Então, isso foi ratificado pelo STF e hoje já está mais seguro contratar como MEI, como pessoa jurídica. Legal, então assim, o que eu, pelo menos, eu fiz aqui decorrer de muitos anos. Como eu estava gravando agora um conteúdo para o Estúdio Padrão Americano, digo, o que dá certo eu não sei, o que dá errado eu já fiz. Então eu já tive profissionais da maneira informal, que eu tive que fazer aquele acordo informal, sempre com medo de tu pagar 2 vezes, porque tu pode pagar informalmente e a pessoa te colocar na justiça. Tive sorte que todos que eu fiz um acordo informalmente são meus amigos até hoje, porque eu nunca tive a índole de prejudicar ninguém, eu sempre tentei fazer justo, mas muitas vezes o que é justo pra mim, a outra pessoa pode achar que não é justo pra ela, né? Tive CLT, só que eu sei que é uma carga tributária pra nós, pequenos empresários é muito alto, que é uma das minhas... um dos meus pensamentos, que não vamos dar em nada, mas é que eu acho que a lei pro pequeno, sendo a mesma lei pro grande, te dificulta. Não pode querer comparar o meu estabelecimento com 2, 3 colaboradores, tipo com o velho da van, que fatura 30 milhões por dia, entendeu? E é a mesma lei, mesma lei trabalhista, é a mesma lei de IPI, é tudo igual, não muda nada. Então isso eu acho que que não é justo, eu ia dizer desumano, mas não é desumano, que não é justo para nós. Então eu tenho MEI, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né? Lá no X Trabalho, o grande empresário lá, o dono do Itaú, enfim, do banqueiro, vai ser o mesmo tratamento que vai ter contigo, que é um pequeno empresário, enfim. Lá no X Trabalho não tem diferenciação, né? A gente não ganha. E a única vez que eu tive assim, uma ação trabalhista, Isabela, a única coisa que eu sempre senti, eu posso dizer isso e digo de peito aberto, é que parece que pro judiciário, não tô botando como uma regra geral, mas parece que pro judiciário sempre o empregador é o vilão.
Sempre. Eu vou dizer que a pequena ação que eu tive trabalhista, eu fiz todo o pagamento como o escritório de contabilidade mandou, que casualmente é o mesmo, o meu atual ainda, tudo como manda, e chegou lá na ação trabalhista, tava lá o jovem com uma filha que não era dele, eu sabia que não era, ele tinha assumido o namoro com uma menina que já tinha uma filha pequena, aí tá lá a atual namorada com o filho chorando, aquele apelo sentimental, ele com aquela cara assim de coitado, sendo que ele começou a faltar até eu mandar ele embora, ele veio com o pai dele aqui me chantagear, que ele queria que eu mandasse ele embora sem ser pelo escritório de advocacia, porque ele queria um dinheiro por fora. Teve várias circunstâncias que eu não conseguia comprovar na época, né, que me fizeram admitir ele numa situação que eu não podia. E aí eu fiz todo o acordo pelo escritório de contabilidade, paguei tudo que tinha, e aí cheguei lá na ação trabalhista e ainda tive que pagar um valorzinho para botar um ponto final. Tipo assim, eu tinha tudo comprovado, mas aquele apelo sentimental, a pedido do advogado foi algo ridículo para poder fazer um acordo menor, e mesmo assim eu tive que pagar para poder botar um ponto final na história. Por isso que eu digo, de 28 anos, uma ação trabalhista eu acho muito pouco. É quase nada. Porque eu sempre tratei muito humano e eu sempre tive poucos colaboradores. Mas era uma das coisas que eu achava injusto. É complicado. Até a gente teve um caso, saiu sentença essa semana, justamente de um também pequeno empresário que tinha contratado a pessoa por MEI, né? Era um galpão ali onde ele guardava os salvados, que era o que ele vendia. Sim. E aí ela trabalhava sozinha, trabalhava só 3 vezes na semana, ainda fazia horário que ela queria. E saiu a sentença condenando ele, enfim, ao vínculo de emprego desse período, mesmo tendo toda essa comprovação aí que ela tinha total liberdade, ela mandava mensagem para ele dizendo, olha, não vou ir amanhã, vou tirar férias quando eu quero e tudo mais. E a gente teve essa sentença desfavorável aí. Claro que a gente tem recurso agora, Sim. né? Mas é um problema realmente que se corre. Mas agora uma pergunta minha como leigo. Ele tinha documentação, tudo comprova isso, contrato, tudo bonitinho ou não tinha nada? Ele pecou nisso, Sim. né? Ele pecou nisso porque ele tinha uma relação com ela meio familiar, digamos assim. Tá. Então Meio ele de sempre amigo. meio de amigo, então ele sempre tratou de uma forma mais informal. Mas não tinha nada assinado, Não tinha nada. assinado, não tinha nada assinado. Aí já fica uma dica. Uma dica que realmente não façam nada sem ter documentação assinada, porque depois lá na justiça fica mais difícil de provar. Pode ser até uma... Me faltou a palavra, mas onde é que eu aprendi a ter tudo assinado? Quando eu trabalhava como DJ. Porque o que acontecia? As casas noturnas me contratavam, eu tinha um contrato com o Espaço Expressão e com o Dado Beer, né? E por que eu tinha contrato com o Espaço Expressão e com o Dado Beer? Porque se desse qualquer pica na parte do som da luz, o Espaço Expressão e o Dado Beer colocariam no meu. Exato. A ideia deles de terceirizar era pra não ter essa responsabilidade. E aí muitos de vocês acham, Júnior, vida de DJ é barbada. Cara, foi o meu maior índice de estresse foi quando eu era DJ. Porque, por exemplo, assim, eu vou fazer agora, a Isabela, eu sei que tem uma filha linda pequena, eu também tenho. Ela vai fazer 15 anos. Quando ela entrar com o pai no salão, ela só vai ter uma chance de estar a música certa. Se a música estiver errada, se a adolescente não escolher a música certa... Se a iluminação não acender na hora... Ela vai fazer 16, ela vai fazer 17, ela não vai fazer mais 15 anos. Se na hora do telão, o telão trancar, vai ficar todo mundo ali, o cara da filmagem, e tu não vai ter o que fazer. E aí era esse o meu principal medo quando eu tinha naquela época da transição de analógico pro digital. E aí eu mandava e-mail pros pais e pros adolescentes e eles não abriam. E aí muitas vezes chegava na hora, não é essa valsa que eu quero. Aí vinha a cerimonialista, Júnior, não é essa valsa. Tá aqui, ó. Eu mandei o e-mail e ela não me confirmou. Ela queria Danúbio Azul, agora a versão da Danúbio Azul ela não escutou. E aí muitas vezes acontecia isso. E era como eu tinha como me blindar. Porque umas 2, 3 vezes eu tive reuniões pesadas do Dado Beer, do anfitrião que contratou apertar o dado e... a sorte que eu tinha e-mail, mas porque eu já tinha me ferrado no passado. Daí a gente aprendeu lá atrás que tinha que documentar tudo dito. Isso aqui, não, eu vou te trazer amanhã. E aí não trouxe, já era. Então hoje eu tenho a maioria das coisas, até a minha parceria com o Bruno. Nossa sociedade começou, Bruno, quando? Março, ano passado. Fevereiro, março. O que a gente conversou mesmo conhecendo 7 anos? Cara, vamos fazer um contrato. Só que esse contrato que a gente fez não foi pra me preservar, pra preservar o Bruno também. Eu tô gerando conteúdo, o Bruno tem que editar, daí o Bruno vai embora. Eu vou fazer como pra gerar conteúdo? Como é que eu vou responder a parte online se eu não domino? Daqui a pouco eu digo, Bruno, encheu o saco, eu não quero mais gravar. E ele ficou como nessa história? Daí eu fiquei 2 anos trabalhando contigo e agora eu preciso gerar mais conteúdo e eu não tenho. Então isso que eu aprendi na dor. Isso aí, tem que documentar tudo, mas me conta o que veio Tá, agora vamos lá, vamos pra caixinha. A gente já deu toda a introdução, agora nós vamos pra caixinha. Não tem, abre aí qualquer coisa, se for o cliente eu vou ter que parar pra entregar pra ele, porque ele combinou na mesma hora.
Não, tem. Tá, Por mim, então nós vamos... Não, é bom que é editado, né? Então a gente vai pras caixinhas e já mata tudo. Tá, deixa eu só atender eles. Não, vai tranquilo. Então fechou. Então, tá gravando, Bruno? Tá gravando. Tá gravando? Então agora nós vamos às perguntas, certo? Deixa eu achar as perguntas aqui. Aqui. Tem uma no nosso grupo Tá, também. tem. Tá, mas lembrando, Isabela, que eu vou traduzir as perguntas. Porque muitas vezes dá uma atropelada no português, né? Não levem pro coração. Acho que também vai ser legal. Não leva pro coração, por amor de Deus. MEI pode contratar um MEI ou fazer uma parceria. Então, o que ele quis dizer? Olha, até com tradução. Um MEI pode contratar um MEI ou ele só faz uma parceria? Não, ele faz uma parceria. MEI é sozinho, ele poderia contratar um empregado, né? Ou ele só tem direito a um empregado, Tá. mas aí CLT. Agora um MEI contratar outro MEI. Então, o MEI, o que ele quis dizer? Ou faz parceria. Cara, então talvez seja a parceria que é que nem eu tenho com os meus, certo? Eu sou limitada, mas a Regina e o Djavan são MEI. E aí eu trato por projeto. Por isso que eu trabalho com hora marcada. O importante também era saber qual é a atividade dele, até pra gente poder Deve saber. ser de estética, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui na carinha dele, mas eu acho que é estética. Deve ser estética. Garage, é estética. Então ele deve ter uma estética pequena e deve querer contratar outros MEIs. Daí faz uma parceria lá comercial, né? Que ele pode selar isso com um contrato. Que a gente conversou. Eu só tô lembrando porque a gente conversou no episódio passado. Então eu já tô lembrando algumas coisinhas. Que ele pode selar com um contrato. Contrato em tudo, né? Tá, sim. Tudo, mas... Que a gente tinha conversado sobre os contratos. Que daí o contrato tu vai estipular ou por projeto, por hora. Eu estipulo por projeto. Tá, então essa foi respondida. Tá, ô Bruno, eu vou botar aqui, ó. E aí depois eu faço um print pra te saber qual é que foi. Assim, o cara ser MEI, os dois podem ser MEI, mas faz um contrato ali de parceria, ele presta um serviço esporádico ali, enfim. Respondido. Vamos pro próximo. O próximo é o Francisco. Meu, eu tô uma merda, velho. Acho que eu vou ter que botar até óculos pra ler isso aqui. Não, também não me ferra tanto. Francisco... É que eles emendam tudo, cara. Eu acho que é Francisco Antônio Góes. Tá, agora tem. Como seria a contratação de um ajudante para apenas alguns dias mais movimentados? Obrigado pela pergunta. Agora sim, esse se puxou. Aí faz um contrato intermitente, que a gente chama, né? Só para algumas situações ali, onde em determinados momentos que tiver mais movimento, talvez seja uma estética automotiva também. Isso, talvez sim, porque daí esse é o nome dele. Francisco, eu vou te dar uma ideia do que nós conversamos no podcast passado. O que a gente conversou? Porque muitos acham que fazer um contrato, contratar um advogado trabalhista, é 3, é 4, é 5 mil reais. O que nós conversamos na época era perto do salário, né, Isabela? Isso, mais ou menos, um contrato básico. Um salário mínimo. Para nós que ele não pode falar em valores. Entre 2 salários mínimos. Tá, vamos lá, entre 2 salários mínimos. O que tu pode fazer, que é uma ideia? Tu contratar um advogado, nem vou te sugerir qual, que ela faça o contrato pra ti e aí tu só troque o nome do meliante. Brincando, né? Óbvio. Só troque o nome do teu colaborador. Mas o contrato base tu vai ter. Porque se tu tiver 1 ou 2 colaboradores de free, tu tem um contratinho com ele, não custa nada ele assinar, 2, 3 testemunhas assinar, porque hoje em dia eu sou velho, eu sou da época que tu ia no cartório lá pra carimbar e assinar e não existe isso mais. Existe, mas ninguém faz. Mas pra, de repente, tu pode fazer isso, uma ideia. Um contrato de freelancer ali também, né? Onde até shopping hoje em dia, enfim, trabalha lá domingo, eventualmente um vendedor falta, né? É um contrato eventual ali de freelancer, isso aí não tem problema nenhum, não vai caracterizar vínculo de emprego. Tá, e Isabela, por exemplo, assim, ó, a maioria desses que fazem pergunta trabalha com estética automotiva, então eu sei a realidade deles. Se eu disser pra eles que eles vão ter que fazer um contrato pra cada colaborador, vai ter um custo por contrato, não vão fazer. Então é uma ideia. Não precisa isso. Faz um contrato só troca o... Só troca o nome, pega um contrato único, faz uma vez, e aí... Dependendo da pessoa que for prestar serviço, é aquele contrato, só muda o nome. Entendeu? Cara, e já conhecendo o brasileiro, que o Bruno já me interrompeu, eu já vou dar a palavra pra ele, conhecendo o brasileiro, tu vai lá pro chat GBT, ou tu vai lá pra internet, tu vai tentar baixar um contrato pronto. Beleza. Tu é esperto e todo mundo é esperto e vai fazer isso. Mas a minha opinião, sem puxar frango para nenhum, tanto é que não foi a Isabela que fez o meu contrato, porque eu não sabia que ela era trabalhista, pra vocês verem que não é nada armado. Eu fiz um contrato com uma advogada, passei todas as ideias do que o Djavan fazia, do que a Regina fazia, do pós, do contra, tudo, como a gente combinava horário, como combinava valores, tudo, e ela fez um contrato pra mim. Então, qual o momento talvez você vai pegar um contrato pronto de internet, tu não é jurídico, tu vai talvez pedir pra pessoa assinar coisas que vão até ser contra ti futuramente.
porque daí talvez vai ter alguma coisa escrita que tu não entenda, tu vai pedir pra ele preencher, e aí tu tá achando que tu é esperto, que tu economizou um salário mínimo, e aí lá numa eventual ação trabalhista, tu criou provas contra ti mesmo. Enfim, o chat GPT, ele ajuda, mas ele não faz o trabalho de qualquer profissional, né? Então, às vezes, eu me utilizo do chat GPT Não, e ele inventa umas leis que não existem. Entendeu? Então ele vai lá na memória dele e inventa umas leis que não existem, que não bate com o assunto. Então acontece, tem que ter um conhecimento para analisar se aquilo realmente tá... Não, sabe por que veio o chat GPT? Porque a gente almoçou hoje, eu e o Bruno e o Luiz, que é um outro clientaço nosso, que a gente almoça uma vez por semana junto, e a gente conversou sobre isso, que o chat ele veio para ajudar, mas o problema é que o brasileiro acha que vira verdade absoluta. Eu vou no chat, eu resolvo. Hello, ele vai te ajudar. Eu precisava traduzir 2 folhas que vieram da Turquia, dos produtos que eu estou em teste, traduziu simultaneamente. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que ver se aquela fonte, se a tradução, se está correta. E é uma coisa que não tem importância nenhuma. Não vai ter efeito jurídico, não vai ter efeito medicinal, nada. É um produto que eu tenho que testar. O máximo que eu vou errar é diluição, que não vai ter efeito nenhum. Agora, tu imagina, tu pegar um contrato pronto, tu achar que aquele contrato vai te preservar de algo que tu tratou, e aí chegar lá futuramente, tu pode estar até escrito alguma coisa que tu assinou, ele assinou, que vai acabar te prejudicando. Não, mas é bom tu tocar nesse assunto, porque tem muita gente que acha que vai resolver com o chat GPT ou com outra inteligência artificial. É, nosso assunto no dia. Mas não é assim, né? Tem que ter realmente conhecimento ali do que o chat tá te mandando, para tu saber se aquilo é válido aplicar ou não. Né? E até outra coisa, né, Isabela? Já tô pensando lá futuramente para... Por exemplo, se eu te contratei para te fazer o meu contrato de trabalho, beleza. Cara, não vai acontecer, mas vamos lá, daqui a 5 anos eu tenho uma ação trabalhista. Cara, é muito mais fácil tu entrar em contato com a advogada que fez, que sabe da história, que escreveu tudo para que ela possa até te fazer defesa. Porque ou defesa ou acusação, tu vai precisar do advogado igual. Exato. Então o que eu digo é tu ter esse vínculo talvez com o prestador de serviço, que é que nem no meu caso. Eu sou um prestador de serviço, eu não trabalho mais com mecânico. Teve alguém que me chamou esses dias que não conseguia abrir a porta, ou fechar a porta. Meu Deus. Viu? E ela não tem mais nada, mas é amigo, confia, não foi? Mas eu achei, eu acabei de sair do Júnior, vou ter que levar o carro lá, porque foi bem na hora que a minha mãe deu uma pancada na porta, e na mesma hora parou de fechar. Eu, o que tu fez nessa porta aqui, pelo amor de Deus? E ela me ligando, não, Isabela, vou te ajudar, tu leva na oficina, onde é que tu tá? Mas foi a primeira impressão que ela teve, eu vou ligar pro Júnior. Pelo vínculo. É de confiança. É isso que eu falo, já lembrou, mesmo que o Júnior não faça, o Júnior vai me salvar. Então, para que vocês vejam que, de uma maneira agora brincando, foi exatamente o que aconteceu. Então, se tu tem um contrato por alguém, é muito mais fácil de tu ter essa construção para que crie uma defesa. Fala, Bruno, desculpa. Não, desculpa, eu tenho uma dúvida que tá bem no ponto. Já partindo daquele ponto brasileiro, malandro, que o cara vai tentar fazer alguma coisa no chat GPT, vai mandar pro colaborador, pro parceiro no WhatsApp, e achar que aquilo ali está resolvido. A minha dúvida é, quais problemas que ele pode ter fazendo esse tipo de coisa lá na frente? Que ele vai fazer. Aí eu já estou adiantando o que isso pode acarretar dele fazer esse meio que um semi-contrato acordado no WhatsApp e o quanto ele realmente vale futuramente. Tu diz sem assinatura, só pelo WhatsApp mesmo. Porque a gente já sabe que muitos vão fazer assim, o cara vai baixar o ChatGPT, só manda um aceite aí no WhatsApp. O que isso vale, o que não vale? Hoje em dia, na verdade, claro, o WhatsApp ali, o print de WhatsApp, até tem um pouquinho de prova, digamos assim, falando mais, de uma maneira mais comum, tá? Mas o que é importante para uma prova pelo WhatsApp? Ter uma ata notarial no cartório. Então eu levo o meu WhatsApp lá, o tabelião faz toda uma análise do WhatsApp, para certificar que aquilo é verdadeiro. Porque hoje em dia pode ter uma alteração, entendeu? Então ele pode ter uma validade, tá? Respondendo a tua pergunta. Ele até pode ter uma validade ali pelo próprio WhatsApp, mas tem que ter, por segurança, tem que ter esse registro lá no cartório para comprovar que aquilo tudo mesmo é verdadeiro, não teve nenhuma alteração aí no meio do caminho. Boa. Importante que com certeza. Sim. Mas sim, respondendo, pode ter uma validade sim. Sim. Tá, agora vamos para... tem um monte de pergunta, eu não tinha visto. Tá, vamos embora. Agora essa aqui. Quando faço uma terceirização, caso de algum problema, qual o meu grau de responsabilidade? Pelo que eu entendi, ele terceirizou o trabalho, certo? Qual é o grau de responsabilidade dele? Ele contrata uma outra empresa, porque terceirização pressupõe duas empresas, uma contrata a outra, dois MEI. Isso. Responsabilidade subsidiária que a gente chama. Normalmente,
para não dizer 99,99% dos casos, o tomador de serviço acaba respondendo subsidiariamente. Tá, então agora o que significa eu isso? vou traduzir para ela, a pica é tua, velho. Se o primeiro não pagar, é tu que vai pagar. Exatamente, ou se tu tratou com o teu cliente um trabalho e tu terceirizou, a pica é tua. Isso eu tô te falando, mesmo que não seja, vai ser, porque senão lá na frente tu vai acabar te queimando. Então eu pego todos os serviços aqui. O Di já faz, a Regina, o Dimer faz realização comigo, o Robinho, que é o nosso cantor, faz. Cara, se ele fizer qualquer cagada, eu mato no peito. Eu terceirizo película. Uma vez o Bruno colocou película no para-brisa e eu deixei o carro aqui dormindo, no outro dia o para-brisa estava trincado. Quem é que pagou o para-brisa novo? Não preciso nem falar. Eu. O Bruno não tinha culpa, estava com a película instalada, pode ter dado um choque térmico, pode ter vindo um ET e ter caído em cima do para-brisa, não sei. Na época não tinha câmera em HD, só sei que eu tive que pagar o para-brisa. Porque a empresa é tua, então se tu tem uma empresa e tu contratou o terceirizado e ele fizer cagada, a pica é tua. Na prática é assim. Simples assim. Na prática é isso. É que nem a Isabela, se ela terceirizar o trabalho de advocacia, mas contrataram ela e o outro advogado fizer cagada... Eu que sou responsável. É isso aí, velho. Desde que o mundo é mundo. Vamos lá. No contrato de locação, o locatário quer colocar 1 ano, mas a lei fala de 30 meses. 30 meses daria 3 anos, não dá 3 anos? 36 meses. Padrão. 3 anos. A gente já está fugindo, mas de qualquer forma eu posso responder. Pode. Na verdade, o contrato é livre. Se eu quiser contratar contigo uma locação de 12 meses, tranquilo, posso contratar. Eu acho, porque daí é de comum acordo. Se eu não quero, eu não assino. Eu não entendo nada, mas pelo menos os 20 anos que eu trabalho... E dos primeiros 12 meses depois pode cancelar o contrato sem multa. Exatamente, se não tiver... É o básico. Normalmente aqui fugiu, mas, cara... fugiu um pouco do nosso assunto, mas é isso. Fez o contrato 12 meses... talvez ele queira alocar um espaço para trabalhar. Então, eu já estou imaginando, porque tá com uma politriz no ombro. Então talvez ele queira contratar um lugar para trabalhar... E aí ele quer alocar só por 1 ano, só que o cara quer socar nele 3 anos. Não, aí ele fala, não é obrigatório fazer por 3 anos, não é. Pode fazer por 12 sim. Exatamente. Aí é um acordo entre vocês. É um acordo entre eles. Tá, agora vamos lá. Aí as perguntas. O contrato venceu e o locatário não quer renovar. Como proceder? Tá, então agora eu entendi. Ele, certo, tá com o contrato vigente e ele só quer renovar por mais 1 ano, só que o locatário quer para 3 anos. Agora eu entendi. Que é uma pergunta dupla. Vamos lá. Ele fez ali, ó. No contrato de locação, o locatário quer colocar 1 ano, mas a lei fala de 36 meses. Aí a segunda pergunta. O contrato venceu e o locatário não quer renovar. Como proceder? O locatário não é obrigado a renovar. Se o contrato venceu e ele quiser sair, ele pode sair. E também se o cara não quiser renovar... ou se ele tiver um contrato, se o locatário quiser sair antes do previsto, aí pode ter uma cláusula de multa aí, mas me parece que o contrato venceu. Aí eu vou defender a Isabela também. O tema é MEI, sem grandes informações, eu não tenho nem como passar para ela. Porque daí é óbvio que qualquer advogado para te dar uma opinião certeira ou sensitiva, aí me faltou a palavra, ele vai ter que ler o contrato. Mas assim, basicamente, tá? Se tem um contrato de 12 meses e venceu aquele contrato, o locatário, se não quiser permanecer, ele não tem obrigatoriedade nenhuma. Se ele quiser sair antes do previsto, sei lá, fizeram 12 meses, ele quiser sair no 10º mês, aí ele paga uma multa, se estiver previsto no contrato. É isso. Então tá. Se foi essa, se a gente entendeu bem a pergunta. Também não é isso aí. Qual seria a diferença de contratar MEI e CLT, ao invés de fazer um contrato? Tá, amigão, daí eu vou te responder alguma coisa para largar mais Esse é o nosso aluno. Tá. A pergunta inteira tá no grupo. Tá, mas eu entendi qual é a pergunta. Ó. Qual seria a diferença de contratar MEI e CLT? Porque daí o MEI tu vai ter que fazer um contrato e a CLT daí é outra coisa que eu não entendo que a Isabela vai responder. Mas MEI e CLT, ao invés de um contrato... Não tem lógica. Então, se é MEI, vai ter que ter o contrato que a Isabela vai explicar. E se é CLT, ela vai explicar também, porque eu não entendo nada. Mas os dois não combinam. Não, uma coisa uma coisa ou é outra coisa. Tá, isso eu já sei. Enfim, CLT a gente sabe que tem toda a carga tributária ali por trás da CLT, né? Tem que pagar o FGTS, que não desconta, tá? É importante dizer que não desconta do funcionário. É o 8% a mais do salário. Então, se o cara ganha 1.200, é mais 8% em cima dos 1.200. Né? Então, tem mais de INSS que tem que recolher... Enfim, tem toda a carga tributária. Tá, então seria o fundo de garantia, INSS, férias e 13º.
que é mais tem? Aviso prévio se desligar, multa de 40% se desligar. E lembrando que tu é isso. pequenininho e é tudo pelo e-social. Não é mais nada com o contador. Não é nada, eu vou tirar férias. Não, querido. Não, tu tem que tudo comunicar o lança e-social. Blá, 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 blá. Por isso que muitos pequenos como nós fogem de CLT. Porque a burocracia tributária é tão grande que te desmotiva a contratar mão de obra. E pro prestador de serviço acaba sendo uma vantagem no momento que ele ganha um pouco mais, né? Sim. Porque o cara que está contratando ali não tem toda essa carga tributária, pode passar um pouco mais para aquele prestador de serviço. Então, né? Que é o que muitos davam de filha da puta no início. Ah, meu, por CLT eu vou te pagar 1.200, mas se tu fizer meio eu te pago 1.250. Claro, tem os sacanos aí no meio do caminho. No nosso mercado tinha muito, Isabela. Porque assim, ó, o nosso mercado, para que tu entenda, tipo assim, eu tô te falando do lado de cá, é tudo informal. Eu tô nisso desde os 16 anos e eu só tinha minha carteira assinada porque eu tive que abrir o CNPJ em 97. Eu fui emancipado naquela época, eu emancipava ainda. Em 97 eu abri a empresa. Então eu recolhi INSS desde 97. Mas por quê? Por causa que eu tive que abrir a empresa. 99% teve pessoas que trabalhavam conosco que é tudo informal. Não tem nada, não tem por semana. O nosso mercado ainda tem aquela cultura de pedreiro que é por semana. Sim, sendo que tem meses que dá 5 semanas. Entendeu? Sim. Então a maioria... E aí quando veio o MEI, o que a maioria dos prestadores de serviço? Agora tem MEI. Eu não assino a carteira, mas é MEI. Então, ao invés de te pagar 1.200, eu te pago 1.300 por MEI. Tem isso. Aí não, né? Que é uma sacanagem. Então, tu diminui muito da carga tributária. Então, poxa, repassa pro cara. Por isso que no nosso mercado, que não é uma regra, os MEIs que trabalham para a parte de estética, mecânica e elétrica, geralmente não procuram a lei trabalhista. Porque eles sabem que são bem remunerados e eles não estão por assinar carteira. Tem profissionais que tu quer assinar carteira e ele não quer porque ele fica, que eu brinco, é que nem piolho. Pulando de cabeça em cabeça, pulando de estética em estética, porque ele quer ganhar mais para poder ter aquele dinheiro palpável no final do mês. Exato, é isso aí. Tá, então vamos para a próxima, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Do jeito que eu falo e com pergunta, cadê essa pergunta que eu me perdi? Veio bastante pergunta. Veio, tá, aqui ó. Tá, volta para cá. Tá, essa aqui é todas essas foi do Francisco, Bruno. Tá, agora é... o Chico, que é o nosso aluno. É Chico? Que tu já é amigão dele, então. Não, tô brincando. Chico. Chico, mas aqui tá Francisco. Ele Tá, certo, tá. Piada pronta. Tá, vamos lá. O Coelho Car Detail. Vínculo empregatício. Só isso? Vínculo empregatício. Tu ri da minha cara, né? Mas a gente fica esperando o resto, daí fica... Não tem. Não tem? Não. Vamos falar um pouquinho do vínculo aí, para caracterizar vínculo empregatício, né? Acontece muito também de contratar como MEI, mas na prática, né, o pessoal trata o colaborador lá, o prestador MEI, como empregado. Né? O que é tratar como empregado? Cobrar horário, né? Tem que prestar contas, mostrar atestado se falta, enfim. Trata basicamente como empregado. Aí são requisitos do vínculo de emprego, né? Que eu imagino que é a pergunta ali mais ou menos dele. Então tem que ser mais ou menos como é o Djavan aqui, tá? Eu vou te explicar como é que é o Djavan. Ele não veio segunda, que a moto dele estava presa. Ele não tá trabalhando hoje, porque a moto dele tá presa de novo. Então esse é o Djavan que vocês tanto gostam, né, Bruno? Djavan, ó. Que no dia das gravações ele chega às 2 da tarde e esqueceu que isso aí. E tu não cobra dele, né? Não, cara, eu já aprendi. Por isso que eu te digo assim, ó. O que eu aprendi, Isabela, com a vida? Hoje eu não sou bom e eu não sou ruim. Certo? Apesar que com o Djavan eu sou muito mais bom do que ruim. Porque eu tô sempre ajudando ele, porque ele é um guri bom de coração, ele só é burro pra ele mesmo. Ele se prejudica. Ele se prejudica. Tô mentindo, Bruno? Cara, eu dou vale, eu dou dinheiro, eu empresto, eu comprei a moto pra ele, botei a moto na mão dele, tá resolvendo o problema da moto, mas ele é ruim pra ele mesmo, entendeu? Só que daí eu entendo a história dele, ele é complicado em família, mas ele é um guri bom, honesto, trabalhador, mas eu tenho vontade de matar ele, mas esse é o Djavan. Mas ele já veio e voltou umas 10 vezes, cada vez que ele vai, ele volta, mas tá tudo certo. E a Regina tá ali, né? Ter essa liberdade aí. Cara, porque eu já aprendi assim, ó, cara, se eu for ruim, não vai adiantar de nada. Se eu for bom demais, não vai adiantar. Então, assim, ó, eu tenho números assim, ó, produziu, entregou o que combinou, tá aqui o teu dinheiro. Tchau, é isso. Tchau, entendeu? Aí que nem eu tenho alguns clientes, assim, só pra não gerar mais... Júnior, vamos abrir uma estética lá na Zona Norte que tu vê, vamos.
Cara, tu contrata, tu gerencia, tu faz tudo. Eu só entrego meu conhecimento. Aí o cara assim, não, eu quero ser investidor. Tá, então me tinha papelado. Dinheiro eu também tenho. Eu tenho crédito. O que eu não quero, eu teria aberto. O problema que eu não quero é o que ninguém quer, que é mão de obra. Por que eu trabalho com a Regina, com o Djavan, com o seu Luiz de freelance? Porque eu só quero trabalhar o que tá agendado, que hoje sustenta a minha família e tá... Já passei por isso, entendeu? Estresse de mão de obra, que é o que ninguém quer mais. Mas, paciência. Vamos pra próxima. Freelance só pode trabalhar 2 dias, após o terceiro gera vínculo de trabalho, certo? Não tem uma lei que diga que tem que trabalhar como freelance 2 dias ou 3 dias vai gerar vínculo de emprego, né? Obviamente tem uma questão até de doméstica, né? Que se estabelece que até 3 vezes na semana não seria vínculo de emprego diarista. Sim, tá? sim. Até 3 vezes na semana não que era a antiga faxineira. Que a diarista ali, a faxineira, até 3 vezes na semana não caracterizaria vínculo. Então, o freelancer, até como uma analogia, poderia ser dessa forma. Agora, se eu contratar freelancer todos os dias da semana, aí não é mais freelancer, né? Então, aí é fixo? Aí é fixo. Então, tem que ter um bom senso ali de não chamar todos os dias. Então tá aí, tá respondido. Vamos pro próximo. Prestação de serviço. Tô com uma dúvida na divisão de pagamento. Deve ter a segunda. Não tem, eu também fiz a mesma coisa. Eu fui para o próximo e voltei. Prestação de serviço, estou com uma dúvida na divisão de pagamento. Cara, a divisão de pagamento é simples. Se tu recebeu R$100 e tu der 40 para ela e 60 para ti, 60% é teu e 40% é dela. Cara, aí eu tô brincando, mas... É que na verdade, não é uma pergunta, é só talvez eu comentário acho que ali. meio que no lado de como tu separa, como tu... Deixa eu ver. Olha ali, ó. Prestação de serviço, estou com uma dúvida na divisão de pagamento. Cara, o acordado. Cara. Acordado ali, tipo você. assim, eu tenho um acordo com a Regina e com o Dija sobre produção. Eu ajudo eles com valor fixo por causa de deslocamento e tudo. Eu dou toda a prioridade, tá no meu contrato isso. Eu dou toda a prioridade de terceirização para eles, a prioridade é deles e eles trabalham decorrente do meu agendamento. Tanto é que muitas eu viajo sexta-feira para Naziol, eles não vêm. O Djavan não veio segunda para buscar moto. Muitas eu faço algumas outras viagens, eu libero eles. Eu só dou prioridade para eles. Tu entendeu? Tem algumas semanas que eles trabalham 4, tem outras semanas que é 3, outras semanas que é 5. Eu dou prioridade pra eles. Júnior, mas aí tu tá criando do vínculo. Cara, daí a gente vai ter que discutir lá na frente do juiz futuramente. Porque daí se eu fizer tudo que tá na ponta do lápis... Não é assim também. Tem até o que a gente estava comentando na outra vez. Tu tem que passar diretrizes pra pessoa. Isso não significa que tu tá dando uma ordem de que ele é teu empregado. Mas tu tem uma estética que tem um padrão e que quem trabalha contigo tem que seguir o padrão e atender os teus clientes da forma como tu acha, né, como tu vende. Exatamente. Então isso não significaria uma subordinação, né? Não, falando como funcionário que já processou o antigo contratante, a cagada deles é querer usar o MEI só para facilitar o lado dele. empregador. E aí ele fica te cobrando no WhatsApp, fica te enchendo o saco, te cobra horário, te cobra isso, que tu tem que estar vestido desse jeito, tem que dar aquilo. E não é que nem tu faz aqui, pá, já vou de novo a moto. Ah, beleza. Ô meu, não, e aí? Eu não te falei, cadê? Onde é que tu tava? Tava fazendo o quê? E aí fica em cima do cara o tempo todo, e aí ele vai te... Aí é que a gente estava falando no início. O cara te contrata como MEI, mas te trata como empregado, né? Te cobra horário, te cobra quando é que tu vai entregar o serviço, sendo que tu é freelancer, né? Tu é um MEI ali que tu tem um combinado com ele, mas tu não tem obrigação de estar dando satisfação o tempo inteiro, entende? Os guri, por exemplo, muitas vezes nem trabalham sexta. Qual é o meu acordo que eu tenho com o Digi, com a Regina e com o seu Luiz? Por exemplo, assim, eu já tenho a agenda da semana que vem. E aí eu chego segunda-feira, geralmente segunda, terça entra tudo. Eu brinco, eu digo pra eles, cara, eu preciso entregar esses carros. Se vocês querem entregar cedo ou tarde, que nem agora ali, o Djavan sumiu da moto, eu disse, só tem que entregar o Fit. O Fit, tchau pra ti. O jeito que tu vai te organizar pra entregar é teu. Agora, eu terminei o podcast, eu vou dizer pra Regina, tu some na minha frente. Entendeu? Cara, é sexta-feira, é 5 horas da tarde. Os Catarina tem uma, né? Quem fez, quem não fez, não fez mais. Sexta-feira já faz. Cara, porque eu cheguei a um ponto que eu prefiro ver eles trabalhar felizes, eles não trabalham sábado, sexta-feira de tarde. Cara, vem com uma disposição segunda, mas eu cheguei a esse nível. Aí chega o Patrick da NPR, cara, acabou de sair daqui. Cara, ele tá com 15, 16 funcionários, todo CLT. Ele quer, Entendeu? É tudo que nem dizer, eu sou tudo preto no branco, mas eles têm que produzir.
Ah, mas aí o CLT, cara, quer tirar o sangue, tira, porque daí se tu me mandar embora, tu tem que me pagar tudo que tu me der. Isso aí. E aí fica a segurança que tu tem de não ser demitido, é a mesma cobrança que o cara quer que tu esteja lá 9, exatamente. 1. Exatamente. Exatamente. Tu tá pagando 13º, tá passando às vezes até PLR. Cara, não, ou se trabalhou a mais tem que pagar hora extra, enfim, né? O custo aí é elas por elas. O problema é que é tipo assim, 2 mil por mês, aqui ó, vem que eu vou te dar chibatada. 2 mil por mês, mas tu tem que estar aqui às 8 e às 6 e tem que isso aí. uma hora de intervalo. Se passou 1h15. Se tu pega 2 ônibus, te vira. dá teu corre. Mas teu corre. Se tu pegar o ônibus entre 30 minutos, tu ainda não paga. Qual seria a melhor forma de contrato ou vínculo trabalhista que possa ser oferecido, seja para os dois? Acho que a gente já respondeu, né? Contrato. Na verdade, é o que o contratante ali acha melhor para ele também, né? Se é contratar a CLT, então que faça a CLT, respeite a legislação trabalhista, e se não quer pagar toda aquela carga tributária e couber na operação dele, contrata o MEI. Tá, então a outra pergunta, ela acabou de responder também, que era casualmente era a mesa de outra pessoa, que é qual a forma mais segura de contratar um funcionário tipo freelancer. Acabou de responder. Contrato, não tem outra maneira. Cara, aí eu vou dizer por experiência, se tu não tem nada acordado, quando tu faz um serviço para um cliente, quando tu faz uma negociação com o cliente, se tu não tiver por escrito, tu não tem como provar, cara. Agora sim, também. O cara trabalha lá como freelancer uma vez a cada 3 meses. Aí não precisa contrato, entende? Tu chama lá, tu consegue quebrar um galho hoje aqui, uma vez a cada 3 meses, aí não. Mas se é uma coisa constante, assim, né, que ele vai precisar ali, aí faz o contrato. Eu acho que é mais seguro. Tá, como posso contratar alguém sendo MEI? Já respondeu também. Eu acho que daí legal entrar nessas perguntas pontos importantes que eles precisam colocar nos contratos que tu indicaria de pensar para evitar problemas. Não, do meu lado, tá? Daí eu tô falando o que eu fiz. Eu coloquei que é por produção, que é o que realmente a gente trabalha, que é por projetos, certo? Eu pago para ele por projetos, no meu contrato eu só dou prioridade para eles, mas eu não dou exclusividade, tanto é que o Digi já sai, a Regina sai, tá tudo certo. Eu só dou prioridade para eles, certo? Do processo. Se eles não vierem, eles têm que só me avisar, tu entendeu? Depois que eu passei o projeto, eles têm que me avisar que eles não vão vir, aí eu substituo pelo Dimmer. Mas isso não precisa constar no contrato. Na verdade, eles têm que entregar o serviço contratado. Tu tá contratando por produção, independente se não vir ou não, eles têm que entregar aquele serviço. É que como eu dou prioridade, como eu dou prioridade para eles, para Regina, pro Digi, pro seu Luiz, né, e de eventual vem o Dimmer, eu só tô citando os que estão sempre aqui, o Dimmer, o Robinho vem fazer serviço, alguns sempre de casa, mas a prioridade eu dou pro Digi e pra Regina. E tanto é que o Digi, por exemplo, amanhã vai trabalhar com o Douglas. Tu entendeu? O Digi é sempre no sábado, ou sexta de tarde, eu sempre arranjo alguma coisa pra ele. Porque eu quero que ele ganhe mais grana, entendeu? Mas eu coloquei assim meio que no contrato que eu dou prioridade pra eles, porque todo mundo que vê nos vídeos e outra. Quando eu fiz o contrato, eu pedi pra colocar direito de imagem. Porque a gente tá toda hora gravando aqui e muitas vezes eles aparecem. Aí vai ver lá na imagem, mas o Djavan e a Regina estão toda hora aí. Sim, né? Porque eu tô gravando. Eu não vou gravar. Então, quando eu tô gravando, eles não estão aqui, não aparecem. Então, eu acho que isso, se eu não me engano, a gente colocou no contrato também. Mas que ele até tinha perguntado, né? Bota ali o escopo do que ele tem que entregar, né? A obrigação dele, do que ele tem que entregar, a forma que ele vai ser remunerado por aquela prestação de serviço, que ele tem que entregar nota fiscal, né? O MEI, que a gente tinha comentado a outra vez, o MEI é um empresário, né? A gente não pode esquecer disso, então ele tem que entregar nota fiscal e fazer o recolhimento lá dos impostos como MEI, do imposto lá dele como MEI, até para deixar bem costurado ali essa parte que ele realmente arcava com todos esses custos. Até tem outro detalhe que a gente falou no outro podcast que eu tô lembrando, que o Pix serve como um recibo de pagamento, né? Serve como recibo de pagamento. Que a gente tinha falado do outro, e aí como foi cagada a nossa lá do áudio, mas eu só tô lembrando coisa que a gente falou do outro, pra gente gravar de novo, que o Pix pode ser um comprovante de pagamento. Porque antigamente, como eu sou velho, nós pegávamos recibo. Então eu comprava até na livraria o recibo de pagamento, pra ter ali como recibo. Ele serve como comprovante de pagamento ali, sim. Boa. Uma coisa que eu lembrei depois do caminho, até pra blindar ali quem... eu não quero mais, encerrei o contrato, fez um distrato ali, que a gente chama, né? Rescindiu o contrato com o prestador. O que é legal fazer para tentar se blindar também aí? Um acordo de homologação de transação extrajudicial, que a gente chama. Faz um contrato ali, paga o que
que é devido, que combinou, homologa judicialmente esse acordo e aí o cara não consegue discutir de novo na justiça. Então isso é mais uma coisa que o empresário pode fazer. Não sabia. Né? A gente não falou da primeira vez. Não falou. Eu lembrei disso quando estava indo, viu? tava lembrando. Por isso que a gente ia gravar o segundo podcast, Bruno. Eu te disse. O que seria isso? Legal. Homologar na minha ignorância total? Né? A minha ignorância, como um leigo, tá? Eu entendi que eu posso fazer um acordo e homologar na justiça esse acordo, sem ter que entrar lá no acordo que antigamente, pra te ver que eu sou velho. 2 advogados faziam um acordo, 30 tá bom pra ti, tá bom pra mim, tá, então nós vamos lá pro juiz. Chegava lá no juiz, eu quero 60, eu ofereço 30, tá bom, eu aceito 30. Pra poder homologar esse acordo durante o juiz, entendeu? Antigamente era assim, né? Sim. Viu? Que eu sou velho. Na verdade, assim, não é um processo, ninguém entra com processo contra ninguém. Cada um tem que ter o seu advogado, né? Tanto, por exemplo, tu e eu, me dá um nome aí de alguém. Tá, a Regina. A Regina. Tá. O Júnior vai ter o advogado dele, a Regina vai ter a advogada dela, fazem ali aquele acordo. Tá. Né? Cada um, tu paga ali Sim. o que ficou acordado, Sim. faz essa homologação via judicial, né? Mas cada um ali tem o seu... Eu já entendi errado, viu? Que foi legal explicar. Eu entendi que o mesmo advogado poderia fazer por ambas as partes, ó. Não. Cada um tem o seu advogado. Sim. Cada um paga o seu advogado, né? E aí faz essa homologação ali. Depois isso serve como uma quitação geral a pessoa. Tá, então vamos mencionar uma historinha. Daqui a uns 2 anos eu vou estar rico com um curso online. Né, Bruno? Eu vou estar da minha parte. Nós estamos falando da historinha. Quem me conhece vai saber. Eu vou estar milionário. Tá, então vamos supor daqui a 2 anos eu ganhei uma bolada e eu quero dar uma bolada pro Djavan e pra Regina e pro Bruno. Vou mencionar o Bruno, tá? Eu quero dar uma bolada pro Bruno. Então se eu quero dar essa bolada e me garantir que mesmo com essa bolada o Bruno não me ponha na justiça pelo estúdio padrão americano que foi... Ele vai dizer que foi ele que criou, eu vou dizer que foi eu que criei, beleza. Aí eu peço pro Bruno conseguir um advogado. Eu digo, tá, olha, Bruno, quanto é que nós vamos acordar eu e tu? 100 mil reais. Vamos botar número redondo de padeiro. 100 mil, tá? Ok? Ok, tá. Então tu arranja o teu advogado lá, a Isabela vai fazer o contrato pra mim, a gente aperta todo mundo as mãos e faz uma homologação desse contrato. A juíza, essa homologação de transação extrajudicial, a juíza, e o juiz vai lá e homologa e tá tudo certo para as duas partes. E aí tu não vai poder me botar na justiça futuramente. Exato. Boa, eu não sabia disso. Eu não sabia. Quando eu saí daqui da outra vez, eu lembrei, esqueci de falar essa Boa, parte aí. viu? Por isso que essa valeu toda a gravação. Tá, porque daí agora assim, eu pensando no meu caso, tá? Vamos lá. Pô, a Regina acho que já tá de prestadora aqui 2 anos, tudo bonitinho. Tá, mas vamos supor que há 2 anos a Regina quer sair. Certo? Que até eu gostaria que ela saísse. Eu vou te contar por quê. Ela já sabe disso. Cara, ela tem 28 anos. Ela não tem filho. Ela não tem namorado. Ela só sai daqui e vai pra igreja dela. Eu digo, cara, faz uma faculdade. Pensa, tem 28 anos, Regina, como é que tu vai ficar limpando e polindo o carro até que idade? Eu quero o bem dela, que nem eu digo pro Djavan. Cara, vocês têm uma faca o queijo? Na minha época não tinha EAD. Na minha época não tinha faculdade de distância. Na minha época não tinha nada, cara. Tu pode tirar um canudo hoje, indo 1 vez por semana numa faculdade. Né? Pra pelo menos aqui tu querer um futuro melhor. E eu brigo com os dois isso. O seu Luiz, que é mais velho lá, e já passou por... Também a gente faz lá, vai celebrar o Coenzo. Regina, faz uma faculdade. Tu gosta da igreja, faz sociologia, faz, sei eu, história, faz qualquer coisa, mas faz alguma coisa. Né? Então por isso que eu digo, eu quero que daqui a 2, 3 anos não seja a Regina de Djavan, porque eu quero melhor pra eles. Mas é legal, porque daí se eu puder ajudar de alguma maneira, eu posso fazer de uma maneira legal isso. Vou curtir. Ir lá, deu. Curtir a flor. Então, na realidade, todo MEI que terceiriza com o MEI, se quiser de ambas as partes, ele pode fazer um acordo que não chegue aí pra justiça. Não, mas dá uma quitação ali, recíproca, né? Que ninguém deve pra ninguém, homologa judicialmente. Que boa. Pode atender aí, Bruno. Aí vai ter o telefone e a gente finaliza. Isabela, então, a última pergunta a gente vai finalizar. A lei não permite, eu acho que tu já respondeu, mas só pra ficar um charme. A lei não permite que o contratante contrate outro MEI. Eu vou traduzir. A lei não permite que o MEI contrate outro MEI. É aquilo que a gente falou lá no início, né? Exatamente. É só pra ficar um tchan. Mas essa pergunta foi o que o outro fez. Então não tem como um MEI contratar outro MEI. Tu já é MEI, tu não tem como contratar outro MEI. Tu pode terceirizar. Faz uma contrato de parceria ali, de parceria comercial, enfim, né? É isso aí. Gente, então esse podcast foi bem legal. Eu vou deixar agora pra Isabela terminar. Mais uma vez eu vim te agradecer por ela ter vindo a segunda vez. Mas eu acho que foi mais legal. Eu acho que foi um bate-papo melhor do que o primeiro. Eu acho que tu tava um pouco nervosa. Tava só nós sozinho. O Bruno também interagiu, porque o Bruno também tinha algumas dúvidas. Eu acho que foi um bate-papo muito legal e a gente trouxe mais
conteúdo construtivo. Legal que teve, na outra vez não teve pergunta. Porque agora... não deu tempo, eu acho. A gente combinou de última hora que eu ia viajar e aí não teve e agora teve bastante pergunta. Que é as dúvidas de quem vai assistir. Exato, facilitou aí as perguntas. O que eu falei da outra vez, né? Que a gente sempre bate é fazer o contrato. O que eu falei também da outra vez? Não tenha um contrato CLT e depois muda no caminho para PJ. Isso é bem arriscado. Né? De abrir o MEI depois do CLT, né? E trabalhar para a mesma pessoa. Exatamente. Tem muita gente que faz isso. O cara trabalhou lá 5 anos como CLT, aí agora resolveu que quer mudar para MEI. Então o cara segue fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, trabalhando no mesmo horário e só mudou o nome, CLT para PJ. Então, foi o que aconteceu com a Regina. A Regina trabalhava na empresa que a minha esposa trabalha até hoje, a Lizzie, e a Regina trabalhava numa indústria. E ela não queria mais trabalhar na indústria. Daí ela veio, fez um curso comigo e queria trabalhar comigo. Daí eu peguei e disse, tá, Regina, tu quer que eu assine a tua carteira? Eu não queria mais responsabilidade de carteira, não sei o que. Então tá. Então tu abre teu MEI, vem trabalhar comigo, que era uma profissão nova para ela, e aí tu vai ganhando conforme tu vai produzindo e que ela não queria mais, porque ela é envolvida com a igreja, aí ela tem assunção de viagem da igreja dela, ela não queria mais aquela obrigatoriedade de segunda a sexta e sábado até meio-dia. E assim, não é que não posso fazer, mas muda completamente a forma de tratamento das pessoas, né? Se ela foi CLT e tu tinha uma forma de tratamento, ela trabalhava das 8 às 18, enfim, mudou, agora é por produção, então não que se não e outra possa... profissão completamente diferente. Não que não possa ter... criatura trabalhou como MEI, como CLT e depois passa para MEI, mas muda completamente a relação ali entre os dois, né? Então, gente, esse foi o podcast com a Isabela. Mais uma vez, obrigado, Isabela. Obrigada. Querida. Esse querido foi verdadeiro, porque tem um querido que é falso. Né? Meu querido foi verdadeiro. Então, a Isabela, o Bruno vai colocar aqui todo no rodapé todas as informações. Já tinha me passado da outra vez do podcast. Lembrando que a Isabela é aqui de Porto Alegre, então a maioria que for do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, que queira alguma assessoria ou queira, de repente, alguma consulta, pode entrar em contato com ela, porque essa ideia do contrato é barato. Você não vem fazer choradeira, dizer que o salário 2 é caro. Eu te garanto que uma ação trabalhista, tu vai ver que é barato o salário para que tu possa fazer um contrato e trabalhar com os teus colaboradores de uma maneira legal. Vamos até recapitular uma questão que a gente falou, que as pessoas acabam se utilizando muito do contador para questões trabalhistas. Não que o contador não saiba algumas coisas, mas o contador vai fazer ali um contrato padrão, ele não vai saber dos detalhes ali, daqui a pouco botar um direito de imagem, o contador não vai fazer isso. Então é bom ter uma assessoria do advogado trabalhista para pegar esses detalhes aí. Mas eu vou te dizer agora, assim, antes de nós fechar, Isabela, mas sabe qual é, eu acho que o maior problema do brasileiro, e eu vou te dizer por mim, lá no passado, né, porque a gente vai aprendendo, é mensurar o trabalho do outro sem, sabe, tu achar que é caro. Eu acho que é caro um contador, eu acho que é caro o advogado, eu acho que é caro isso. Cara, se tu botar bem na ponta do lápis e tu entender do teu negócio, não é caro. Tipo assim, escritório de contabilidade hoje, cara, eles me dão toda a assessoria, mandam nota. Cara, eles têm um custo. Claro. Tu não pode querer comparar com aquela contadora que trabalha na casa dela, que faz um trabalho bacana igual, mas não é o mesmo trabalho do que um escritório que talvez tenha 3, 4 pessoas. Então talvez o teu trabalho como advogada seja mais acessível por um prestador de serviço. Agora talvez tu queira contratar, eu só vou mensurar, porque o meu primo trabalhou lá, que é tributarista, que é Andrade Maia Advogados, que é escritório... Gigante, trabalhei lá. Gigante, tá? Olha então só que é gigante. Aí Andrade Maia Advogados não vai te cobrar um salário mínimo para fazer um contrato, né, meu velho? Não, os caras têm jatinho particular. Enfim, eles são advogados de grandes empresas, da Claro, da Renner, enfim, é outro patamar aí, né? Então, não dá para comparar um grande escritório com ali o contrato, uma assessoria para fazer um contrato que não vai ser continuado, né? Tu vai pagar aquilo ali, vai ter uma blindagem ali naquele custo inicial, mas depois tu não vai seguir pagando, né? Então, só para conseguir mensurar uma história, porque é o que alguns imaginam que seja um custo muito alto, e eu te digo que não é. Certo? Isabela, obrigado. Eu que agradeço. Não tem problema nenhum ter voltado aqui. Achei bem legal. Só tenho a agradecer. E é isso. Era isso aí. O Bruno também tirou as dúvidas. Era isso, Bruno? É isso aí. Depois tu vai editar, cortar, agora tem áudio, tá tudo funcionando, Bruno? Não, eu já tava conseguindo. Então tá, gente. Obrigado, Isabela. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi bem legal.